O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura do segundo livro de Samuel nos coloca diante de uma das passagens mais belas e dramáticas do Antigo Testamento. Davi teve muitos filhos, mas em especial um tinha dentro do seu coração uma cobiça muito grande. Esse filho, como nós ouvimos na primeira leitura, se chamava Absalão. Absalão queria ser rei, queria ocupar o lugar de seu pai. Praticamente exterminou todos os seus irmãos, possíveis sucessores do trono. E num determinado momento ele pensou: quero exterminar até mesmo meu pai, para que eu possa realizar e concluir este meu plano de domínio, de conquista. Por muito tempo, Davi teve que fugir do seu próprio filho. Mas o texto bíblico nos fala que Davi o amava de verdade. O pai que amava o seu filho, mesmo diante do desentendimento,
mesmo diante da cobiça do seu filho em busca do trono, não é? Mesmo diante da cobiça de Absalão e do desejo de assassinar o seu próprio pai. Então eis que Davi ficou sabendo que Absalão, enquanto caminhava ali com a sua mula muito ligeira, acabou ficando preso com o pescoço numa árvore. Veio então o comandante do exército de Davi e tirou a sua vida. E levaram esta mensagem ao rei, que nos seus aposentos, como nós ouvimos, amados, cai em luto, cai em choro, cai em desespero. Absalão, meu filho Absalão. Davi entra em desespero e tristeza pela morte de seu filho. O filho que o perseguia, tomado pela cobiça, pelo desejo do trono, mas o filho que ele verdadeiramente amava. No evangelho de hoje, somos colocados diante de uma reflexão sobre a nossa própria vida. Será que nós acreditamos no poder de Jesus? Será que nós temos fé, queridos irmãos e irmãs? O que nos motiva a continuarmos vivendo? O que motiva a nossa oração? Será que nós verdadeiramente acreditamos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador? E na perícope, no texto de hoje, somos colocados diante de duas grandes atitudes, de dois grandes milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. A passagem de hoje está em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. E nós encontramos tanto a cura da mulher hemorroíça, que sofria com este fluxo de sangue há 12 anos, nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus 9, em Lucas 8 e aqui em Marcos 5, como também encontramos a mesma passagem da revitalização da filha de Jairo em todos os evangelhos sinóticos, também em Mateus 9, Marcos 5 de hoje e Lucas no capítulo 8. O cenário era o local da missão de Jesus, onde Jesus vivia a sua vida pública lá em Cafarnaum. A multidão corria ao encontro de Jesus, como nós vimos no texto sagrado. A multidão comprimia Jesus. E eis que uma mulher adoentada que já havia gastado todo o seu dinheiro, tudo aquilo que possuía com médicos, para que pudessem resolver o seu problema, o seu fluxo de sangue, e nada havia acontecido. Vivia discriminada pela sociedade, porque era considerada impura. Quando ela avistou de longe Jesus no meio da multidão, ela não teve dúvida, ela acreditou, meu irmão, minha irmã, ela teve fé, e no meio da multidão ela dizia: se eu tocar pelo menos a orla do seu manto, eu sei que ficarei curada. Vejam só a fé desta mulher. Eu acho muito bonito este evangelho, esta passagem, porque nos coloca diante justamente de alguém que acreditou para que a cura acontecesse dentro do seu próprio corpo. E aquela mulher chegando por detrás de Jesus, sorrateira, no meio da multidão, ela se esforçou e tocou no manto de Jesus. Naquele mesmo instante, uma forte energia saiu do corpo de Jesus. E como diz a palavra, ela ficou curada e a hemorragia cessou naquele momento. No meio da multidão, Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos chamaram a sua atenção. Mestre, nós estamos aqui no meio de tanta gente, não é? Tantas pessoas aqui comprimidas, apertadas, se empurrando. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Mas Jesus sabia, Jesus havia sentido que alguém havia tocado o seu manto de uma forma especial. Um toque de fé, um toque de necessidade. O Papa Francisco, queridos irmãos e irmãs, no dia 31 de agosto de 2016, lá no Vaticano, ele nos fez uma catequese a respeito deste evangelho, a respeito da mulher que sofria com esta hemorragia. E ele nos exalta, ou melhor, ele destaca o tamanho da fé daquela mulher. Quanta fé aquela mulher tinha. No meio da multidão, ela correu ao encontro de Jesus, dizendo: se eu tocar a orla do seu manto, eu ficarei curada.
E o Papa Francisco ele dizia também que além da doença, do sofrimento que a doença já trazia ao seu corpo, à sua vida, ao seu próprio coração, ela vivia à margem da sociedade, discriminada, afastada, retirada, considerada impura, justamente por causa da sua doença, descartada. Este é o termo que o Papa Francisco usou. Descartada pela sociedade. Mas quando ela olha para Jesus, ela sente no seu coração que o Senhor pode curá-la. Por isso, ela acredita e vai ao encontro de Jesus. É isso que nós precisamos no dia de hoje, acreditar. Sair da nossa lamentação, Senhor, eu sofro, Senhor, como isso dói, Senhor, como a minha vida é dura, como a minha vida é difícil. Que possamos parar de nos lamentar e correr ao encontro de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Como nós vemos na liturgia de hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é a nossa vida. Não apenas cura aquela mulher. Jesus, quando questiona quem me tocou, Ele sente isso. E a mulher, ela se apresenta, Senhor, fui eu quem te toquei. E Jesus diz, não é, a tua fé te curou. Vá em paz. E diante daquilo tudo, acontecia uma história paralela. Jairo, que era o chefe da sinagoga, foi ao encontro do Senhor enquanto sua filha ainda estava adoecida, doente. Quando no meio do caminho disseram, Jairo, deixa o mestre em paz, porque a sua filha já morreu. Jesus disse, vamos à sua casa. Ela não está morta, ela está descansando, ela está dormindo. Eis que tomando a menina pela mão, Jesus diz, Talita cum, ou seja, menina, levanta-te. E naquele mesmo instante, a menina que tinha 12 anos, ela voltou à vida. Por 3 vezes, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos nos evangelhos sinóticos episódios de revitalização. O primeiro, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Primeiro fato. Não digamos ressurreição, porque a ressurreição ela se estende ao plano espiritual, mas são situações onde aqueles que estavam mortos voltaram a viver aqui, neste plano material. Então o primeiro caso é justamente este, do filho da viúva de Naim. O segundo caso, todos nós conhecemos, quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E Jesus ali havia chorado, porque seu amigo teria morrido. E o terceiro caso é justamente este, da filha de Jairo, onde Jesus toma a menina pela mão e através da fé de seu pai, que acredita que Jesus pode trazer a vida, o Senhor, Ele realiza esta obra de redenção. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, para mostrar que Ele é o Messias, mas pede, não digam nada a ninguém por enquanto. Mais uma vez, Marcos, ele ressalta o segredo messiânico. É preciso saber esperar para gritar ao mundo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele era o Messias, e no momento exato, o Senhor, Ele se revelou a todos. Que hoje nós possamos sair da nossa letargia, não é? Que hoje nós possamos sair da nossa cama, do nosso leito de dor e correr ao encontro do Senhor. Senhor, faça em mim uma obra nova, como cantava o salmista. Senhor, cura o meu corpo físico, o meu corpo espiritual. Cura, Senhor, as doenças que possam me acometer. Cura, Senhor, a minha síndrome do pânico, a minha depressão. Cura, Senhor, a minha carne, o meu corpo tão maltratado pelas dores e pelas doenças, a fim de que eu possa caminhar e que um dia, no céu, na eternidade, nós possamos viver livres de tudo isso que nos traz dor e sofrimento. Que possamos hoje, amados, que você possa hoje correr ao encontro de Jesus, porque Ele é o caminho, porque Ele é a salvação, porque Ele quer nos dar uma vida nova. Acredite, como aquela mulher acreditou. Acredite, tenha fé no Senhor, como Jairo teve, para que a nossa vida seja transformada pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.